Hoje, inovação em empresas passa por inovação aberta e a relação com startups é muito importante. Então, hoje, estamos aqui conversando com a gente o Hector Guzmão, ele é presidente da Fábrica de Startups Brasil. Dá boas-vindas ao Hector. E eu queria que o Hector já começasse explicando para a gente o que é inovação aberta e o que é a Fábrica de Startups e como que a Fábrica de Startups ajuda as empresas a fazerem inovação nesse cenário. Olá, Daniel, muito bom estar com você aqui hoje. É um prazer a gente bater papo sobre diversos temas de inovação. O conceito começou especialmente no início dos anos 2000. Começou a se perceber que muito mais do que as áreas de P&D, ou seja, o capital intelectual de dentro das companhias que ficavam fomentando desenvolver soluções, desenvolver inovação, seja ela incremental, seja ela disruptiva, existia um potencial gigantesco dessas mesmas companhias se conectar no ambiente aberto. O que seria um ambiente aberto? Seria basicamente todos os stakeholders dessa companhia. Seriam empreendedores, seriam assim laboratórios, seriam fornecedores, seriam concorrentes, por que não? Seriam startups, enfim, todo o que a gente chama de ecossistema de inovação, a companhia poderia se beneficiar para trazer as soluções para dentro de casa. Então perceba que o funil de inovação ele se tornou muito maior do que antes era com apenas o capital intelectual da companhia, os laboratórios da companhia, os seus investimentos segmentados para onde eles decidiam colocar. Essa riqueza ela é quase que primordial para a sobrevivência das companhias nos dias de hoje. Se a gente pegar apenas como referência a criação de startups no mundo, são 100 milhões de startups que nascem por ano. É claro que uma boa quantidade delas morrem no início das suas vidas, elas não vão muito longe, mas o fato é que uma companhia, seja do setor que ela for, ela não consegue ser competitiva se ela não se conectar com esse ambiente de inovação aberta. Então, é por isso que, especialmente em momentos de tanta competitividade, em momentos de tanta crise, o que exige tanta solução de problema, a inovação aberta ela sempre vem com uma discussão e com uma busca quase que interminável. E onde que a Fábrica de Startups entra nessa história? A gente, contextualizando, nasceu em 2012, a gente nasceu em Portugal, em um período curioso do país, era o período onde que eles saíam da pior crise econômica da sua história, e saindo da crise econômica, tanto o ambiente público quanto o ambiente privado vinham buscando fomentar exatamente esse ecossistema de inovação digital no país, para que não somente tivessem novas soluções, novas startups que pudessem se conectar no mundo, mas que sim, as corporações se beneficiassem desse ambiente. E a fábrica ela nasce exatamente para puxar, para conectar essas grandes empresas com todo esse ambiente de inovação, especialmente as startups. A gente trouxe para o Brasil a fábrica em 2017. Aqui no Rio de Janeiro, a gente construiu o que hoje é o maior hub de inovação da cidade. A gente tem 3.200 metros quadrados. Mas o fato é que dentro desse nosso negócio, que é conectar corporações com startups, a gente entende também, Daniel, que ele não é tão plug and play assim. Existe uma série de fricções e de aprendizados nesse processo. Então, a fábrica desenvolveu um modelo que está baseado em 3 pilares, que são os 3 pilares que a gente entende dar a estrutura necessária para uma grande empresa entrar de cabeça nesse processo de inovação aberta. O primeiro deles é a cultura de inovação, para que toda a companhia, de uma maneira transversal, consiga entender o que é, para que é e como conectar com esse ambiente de inovação aberta. O segundo pilar é o pilar de inovação aberta. Aí sim é onde a gente vai mapear, junto das lideranças da corporação, quais os desafios que eles têm, hierarquizar esses desafios por ordem de prioridade, e cada desafio ele pode ser resolvido por diferentes estágios de startups. E aí, por último, o último pilar que fecha esse nosso modelo é o pilar de branding. Ele é transversal ao de cultura de inovação e ao de inovação aberta, porque é muito mais o trabalho da gente posicionar essa grande empresa no mercado, para não ela apenas atrair as melhores startups, mas também ela atrair talentos e ela manter os talentos que estão dentro de casa, porque ela está engajada a inovar. Ótimo. E você disse que a fábrica dá a estrutura para que essa startup
progrida, né? Você também falou no início da sua fala, você comentou do índice de falhas que existem entre as startups, né? E aí fala-se muito em aceleração, né, de startups, né? A startup ela tem uma necessidade enorme de entender a fundo qual o problema que ela está resolvendo. A startup tem um desafio enorme de validar aquela solução que normalmente é uma ideia incrível, que o empreendedor se apaixona por ela e muitas das vezes, ou 100% das vezes, ele precisa adaptar essa ideia e essa solução a um problema relevante. O empreendedor tem o desafio de entender qual que é a tecnologia que vai trazer um diferencial competitivo para ele, qual o modelo de negócio para ele ganhar dinheiro, como que ele vai para o mercado, o famoso go-to-market, como é que ele formata equipe, como é que ele consegue dividir a sociedade, enfim, são vários desafios que o processo de aceleração nada mais é do que uma estrutura metodológica que passa por todos esses temas. Então, o que a fábrica faz e o que as outras aceleradoras se propuseram a fazer ao longo dessa história é conseguir entregar metodologia, é conseguir entregar conexão, e aí no caso da fábrica é mais do que a conexão startup com startup, é startup com a corporação. Então, nosso modelo se diferencia bastante aí, Daniel, porque a startup ela entra na fábrica já com um potencial cliente enorme, que é a corporação. Ou, se não for cliente, ele pode ser parceiro estratégico, ele pode ser investidor, ele pode ser um monte de coisa. Mas já tem uma demanda muito grande aqui. Então, a chance de fracasso dessa startup ela é muito menor. O outro ponto, além de metodologia, além de conexão, a gente entrega uma série de parceiros para ela. Então, aqui na fábrica, a gente tem parceiros de tecnologia, parceiros de recrutamento de pessoas, parceiros desde contabilidade, jurídico. Esses parceiros também apoiam bastante a startup. E claro que mentores nessa fase que a startup está é extremamente importante. Imagina um empreendedor ter acesso aos executivos das corporações que estão aqui, a investidores que são parceiros nossos. Então, esse é o modelo da aceleradora, por isso que isso é importante para as startups. É claro que, à medida que o ecossistema ele vai amadurecendo, o papel de aceleradora ele perde um pouco de valor. Essa questão também do que você falou, que é não ser tão plug and play, né? Quais são as principais dificuldades que uma empresa tem para lidar com as startups, né? E como que vocês conseguem resolver essa questão de conseguir facilitar essa conexão de uma empresa muito grande, né, com uma startup que é muito, muito pequena, né? A gente tem um problema aqui do executivo dessa corporação não saber o porquê, não saber o como e nem o que ela quer fazer com a startup. Então, ali a gente vai rodar metodologias nossas de mapeamento dos desafios da corporação, entender qual o desafio que vai para a startup, qual que não vai, qual o tipo de deal que ela quer fazer com a startup. Ou seja, a gente vai minimamente ali conectar com a estratégia desse cara. Uma outra coisa que a gente vê é o desalinhamento absoluto de expectativas. Startup ela pode ser um fornecedor, mas se você enxergar a startup apenas como fornecedor, você está perdendo uma oportunidade gigantesca exatamente de inovar. Então, o que a gente faz aqui é alinhar a expectativa. Primeiro, o que você quer com a startup que você pode fazer hoje? E acho que o alinhamento de expectativa entra, inclusive, em perguntas que a gente recebe toda hora, como, por exemplo, a propriedade intelectual da startup, então, vai passar a ser minha? No way, sabe? Startup, ela nasce para ter o DNA de crescimento, ela nasce para ser escalável, e ela não faz sentido uma corporação ter a propriedade intelectual dela. Agora, é claro que também existe o trabalho para o outro lado, para o lado da startup. A gente costuma brincar aqui que o que a gente faz é pegar a mão de um elefante, que é a grande empresa, a mão da formiga, e não é colocar nenhum no mundo do outro, é a gente chegar no meio termo. O que significa que a startup também precisa se estruturar para fazer um deal com a corporação no que diz respeito à sua solução, mas também ao que os empreendedores chamam de burocracia. De modo que, se eu não existo nessa operação, a quantidade de conflito que existe dos dois lados ela é muito grande. Outra iniciativa que é muito interessante, também ligado à fábrica, é a Escola 42, né, que é um projeto que tem uma pegada até muito forte social, né? A 42 é o nosso xodó aqui na fábrica, né? A gente tem um super carinho porque ela, de fato, fecha um ciclo super genuíno aqui do que a gente
tem como visão desse ecossistema inovador. A gente sempre teve um propósito muito claro de querer desenvolver não somente o ecossistema do Rio de Janeiro, mas o ecossistema do Brasil. O ponto era, a gente tinha 2 calcanhares de Aquiles nesse sonho nosso. O primeiro calcanhar de Aquiles, ele está numa dor que o mundo todo hoje está passando, que é a mão de obra tecnológica. Hoje, no mundo, a gente tem 35% de déficit entre demanda e oferta de mão de obra tecnológica. O outro calcanhar de Aquiles que a gente tinha era que quando a gente abria a janela, a gente dá de cara com uma favela, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, que é uma favela que hoje gira em torno de 15 mil jovens de 18 a 30 anos. Não existe a gente inovar, e a gente vê cases no mundo, sem você incluir as pessoas. E se existe hoje uma ferramenta de maior inclusão do mundo, é a tecnologia. Você consegue gerar um trabalho de maior relevância para essas pessoas exatamente pelo déficit que se existe no mundo. E aí foi que a gente foi buscar no mundo o que existia de melhor, que juntava essas duas coisas, e a gente descobriu a 42. A 42 nasceu na França, hoje já são 32 escolas no mundo, e ela nasce exatamente desse desafio de conseguir ensinar pessoas a desenvolverem tecnologia, e ele nasce também com uma outra inovação, que é levar um ensino de qualidade absoluta, sem fins lucrativos. Então, a 42 aqui no Rio de Janeiro, ela passa a dar oportunidade para pessoas de quaisquer níveis sociais e que o único pré-requisito ou que tenha terminado o ensino médio ou que seja maior do que 18 anos possa se inscrever e que não tem custo. Então, ele tem aí como objetivo, sim, desenvolver extremamente um ecossistema, porque ele dá mão de obra qualificadíssima, e a gente começa também a fomentar muito essa discussão de como que a tecnologia pode incluir as pessoas no mercado de trabalho. Muito obrigado por todas essas explicações, esse bate-papo foi excelente, acho que todo mundo que está assistindo vai ficar louco para trabalhar com o ecossistema e fomentar o ecossistema. Boa, Daniel, obrigado pelo convite, sempre fico super feliz de bater papo com você, como a gente brincou aqui antes de começar, poderia durar aí horas, porque sempre papo é agradável. Obrigado para quem está assistindo a gente, tomara que o conteúdo tenha agregado a você. Daniel, obrigado de novo, super bom estar com você. Bom, pessoal, esse Set Experience Academy fica por aqui. Se tem alguma dúvida, pergunta, ou quer fazer um comentário sobre esse tema, use esse espaço aqui embaixo, que em breve responderemos. Set Experience, tudo sobre tecnologia, mídia e entretenimento.